Olá, muito boa tarde para você aqui na TV Novo Tempo, começando mais um Entre Família, aquele assunto gostoso, você abrindo o seu coração, a sua casa, o seu tablet, a sua TV em qualquer parte do Brasil, por que não? Fora dos limites, né? Você da África, uma ótima noite para você que nos acompanha pelo streaming. E hoje Suzaê não veio, menina, mas tá bem, tá tudo certo. Mas Aninha nos deu o ar da graça aqui. Seja bem-vinda, Aninha. Obrigada, Cris. Certinho com você? É nós hoje. Você, além de ser alto, me coloca um sal desse tamanho, mulher. Qual é a ideia? Eu tô Olha um o tamanho discreto disso. que me colocaram hoje, tem até que me equilibrar em cima dele, porque ele é alto atrás, alto na frente, o tamanho que é alto ponto. Ela veio hoje, sabe por quê? Porque andou queimando umas lâmpadas, agora já pode trocar direto. Ela só faz assim, e pega e troca. Nunca precisei de escada, e agora com a menina do camarim é que eu não preciso não. Pronto, tá tudo tranquilo. Deixa eu dar boa tarde pro pessoal de casa também. Boa tarde pra você que tá aí do outro lado. Hoje a gente vai ter uma jornada interessante aqui sobre um assunto que pode ser muito pertinente pra você que tá aí assistindo a gente, né? De repente tá sozinha. A gente vai conversar um pouco hoje sobre a diferença entre solidão e solitude, só que na terceira idade. A gente vai discutir sobre como nessa fase, muitas vezes, por diversos fatores, algumas pessoas passam a se sentir ainda mais sozinhas do que de repente em outras fases da vida. E aí muita gente fala assim, vamos aproveitar, porque essa é uma fase que você está aposentado, você pode curtir, mas muitas vezes a limitação da própria velhice faz com que isso não seja possível e a pessoa vai se isolando, se sentindo inútil, ou como ela construiu, param de prestar atenção esse nela. momento, né? Tipo, por exemplo, como ela construiu a aposentadoria, como ela construiu, né? Porque tem aquele senso, às vezes, de inutilidade, tem o conceito da sociedade, tem a infantilização dos parentes, aí tem uma série de questões. E a gente já estudou aqui no nosso programa também, que nós temos aqui idosos de realidades diferentes. Sempre foi assim, mas hoje nós temos idosos mais ativos, vovós que você olha um estereótipo assim, mas peraí, cadê aquela vovó que tinha aquele coque e ela passa de bike por você? Mas, ao mesmo tempo, você tem em outras regiões com condições financeiras diferentes, ainda esse termo, com problema com a saúde, a concentração de ter administrado realmente uma vida, né, sem ter uma condição financeira para poder chegar com mais saúde. Então, nós temos várias realidades no programa de hoje. Isso aí. A gente vai dar um jeito para ver como que você encontra essa solitude, essa solidão, o que é benéfico e o que não é, né? E o que é mais legal é que aqui você tem a certeza de que você vai ser acolhido, porque uma das coisas que a gente vai trabalhar é justamente essa compreensão de que a velhice, ela não é hegemônica, né? Não é uma coisa assim que todo mundo é igual. Assim como na fase adulta temos adultos diferentes, na terceira idade a gente também tem idosos diferentes, com personalidades diferentes, históricos diferentes, o que leva aí a essa fase da vida também ser diferenciada de outras pessoas. Cada um é único e a gente vai poder conversar sobre tudo isso hoje. E outra, se você está vivenciando esse momento, bora compartilhar com a gente. Depois do intervalo, a gente vai ter um número que já devia estar no teu celular para você interagir conosco, até porque a gente tem uma especialista que está terminando aqui o seu mestrado nessa área. Ela já participa umas 6 vezes por aí, porque realmente é especial. E ela está encaminhando o seu doutorado e ama o que faz e entende muito dessa questão. E a sua participação vai ser muito importante. É isso aí. Então fica com a gente, que são só 30 segundos e a gente já volta. Volta com Entre Família e você de volta com a gente, já preparado para interagir, não é isso, Cris? Verdade. Você de casa, como que você planejou a sua velhice? Você tem medo de chegar na velhice? Cris, eu já tô. Como é que você está? Como é que você está vivenciando? Como é que foi essa transição? Você fala, igual eu, assim, tô grisalho. Quando você cai na real, você já estava ficando. Já passou da transição, né, Cris? O quê? Você já chegou dessa transição. Não, ainda não, por favor. Cheguei no grisalho, mas não tem problema nenhum. Eu digo o seguinte, a minha visão que eu falo para você, se tudo der certo, eu vou ficar velho. Não é verdade? É que assim, a alternativa para não envelhecer é morrer. Então eu não é melhor quero envelhecer, morrer, você não acha, não? Então, tipo, só Jesus voltar antes, aí beleza, aí vão ficar tudo menino, né? Tudo menino, tudo novinho. Mas enquanto isso não acontece, enquanto ele não vem, o que acontece? Se tudo der certo, o Davi um dia vai sair de casa. Vou curtir enquanto ele não sai todo momento, mas um dia, se tudo der certo, eu quero que esse menino saia mesmo, tenha a vida dele, as coisas dele, os problemas dele, me ajude financeiramente, me mande dinheiro, mas aí, se tudo der certo. A gente quer saber, porque, por exemplo, de repente tem alguém lá do outro lado que é igual você, né? Num calamatraca. Aí imagine os filhos saíram de casa, não tem mais ninguém para contar as histórias, as coisas que viveu. Quem vai dar atenção? E aí essa pessoa está se sentindo sozinha. Hoje você pode conversar com a gente também. Eu não vou pagar mais almoço. Final de semana eu escolhi, vou na casa de fulano, quero o meu rango, a minha comida, sustentei. Aí você sabe que quem é que dá a comida, né? Você vai na casa dos idosos e eles te dão
bolo, te dão chá, então mas você que vai ter que fornecer, não comer. É a nova velhice. A nova é diferente, a gente As vai ideias. nos filhos. Mas Já sabe quem não chamar para sua Mas eu vou casa. dizer uma coisa assim, a Silvia, quando ficar velha, vai querer cozinhar para netaiada. É que a Silvia falta um chãozinho, né, Cris? Que a Silvia tem minha idade. 10 anos de diferença só. Falta um chãozinho. Se eu ficar 10 anos mais velha, ela fica também. O tempo não para o relógio igual, pronto. Dá tudo bem. Olha, Silvia, não vou falar nada não, vou falar o número pro pessoal de casa. Manda o número aí. DDD 12 983150249 para você poder conversar com a gente, que a gente aqui é todo ouvidos para você. Ou você também pode apontar a câmera do seu celular pro QR Code que está aqui embaixo. Olha, apontei certinho hoje, ó. E aí, quando você apontar aqui, vai aparecer na sua telinha um link para você clicar, vai cair direto no nosso WhatsApp para você poder conversar com a gente. Fechou. Bora lá. Vamos para nossa sala da verdade, que ela está por aqui pela sexta, sétima vez. Vamos conversar com a Carol hoje. Já comecei falando o nome dela, né? Por favor, faça as vezes pra gente. Gente, a Carol, como o Cris falou, já não é a primeira vez que ela vem aqui. E que bom, né? Que bom que já está voltando outras vezes. Nos bastidores a gente estava conversando bastante sobre o que ela está desenvolvendo, a pesquisa que ela está desenvolvendo, né? Mestrado, não é isso? Isso. Mestrado. Na Unifesp, na área de gerontologia, pesquisando o estigma da demência. Já aprendi tanto com ela nos bastidores, você também vai aprender. Carol, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui conversar com a gente. Eu que agradeço, para mim é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Eu sempre me divirto muito e aprendo também. Eu venho aqui conversar sobre os temas que são, né, do meu dia a dia, mas eu sempre saio com a bagagem cheia. Então, muito obrigada. Tudo bem. Carol, a gente tenta na nossa abertura do programa justamente entender um pouquinho do que é a velhice. Nós temos velhices diferentes, porque nós temos hoje agora pessoas, inclusive de países, de estados diferentes aqui, e estão vivendo a velhice, ou estão chegando, ou têm uma visão do que é envelhecer. Mas agora a gente traz dois conceitos aqui para a gente poder traçar o nosso caminhar, né? Primeiro já dá o conceito do que é solidão, do que é solitude, para qualquer idade. Depois pegar essas duas palavrinhas e jogar nesse período, né? Certo. Solidão e solitude, então, são coisas diferentes, né? Solidão está ligado... Aliás, as duas coisas estão ligadas ao isolamento, né? Mas a solidão, ela está ligada ao isolamento, que vem acompanhado de uma tristeza. Então, eu me sinto sozinho e me sinto triste estando sozinho, né? E a solitude, ela também está relacionada a essa questão do isolamento, mas um isolamento ligado a uma questão mais positiva, né? A estar bem, se sentir sozinho, mas estar bem com isso, né? Então, às vezes é um momento para se autoconhecer, um momento ali para curtir uma música, para estudar, para estar com você. Então, não tem essa questão do sentimento negativo relacionado à solitude. É interessante que tanto solidão quanto solitude são sensações e momentos que a gente pode experienciar em qualquer fase da vida, né? Sim. Mas considerando a terceira idade, em que muitas vezes essa solidão se impõe, esse transitar entre solidão, solitude, acaba acontecendo muitas vezes para essa pessoa que está vivendo essa terceira idade, né? Isso. A solitude, por exemplo, pode ser algo planejado, né? Eu quero estar sozinho, quero ficar nesse momento. E a solidão, ela pode vir como algo não planejado na velhice. Por exemplo, a pandemia. A gente passou por muitos momentos de solidão. Não foi a gente que planejou esse momento, né? E ela pode, assim, ela é normal, ela faz parte do ciclo da vida, só que se ela estiver muito frequente, atrapalhando na nossa rotina, a gente provavelmente vai precisar de algum auxílio de um profissional. Então, ela faz parte, sim, da fase da velhice, mas se ela tiver com alguma carga muito negativa que esteja impedindo a pessoa de executar coisas que ela gostava, né, de fazer antes e que agora ela não faz mais, ela só quer ficar sozinha, ou ela só tá no meio de um monte de gente, mas está se sentindo triste sozinha, aí é bacana procurar o auxílio de algum profissional. Então, a gente vai ter momentos de solidão, isso é normal, mas muitos momentos de solidão, aí é um sinal de alerta. Agora, Carol, fazendo uma matemática, por ter uma realidade diferente da velhice, eu vejo pessoas que comemoram até a aposentadoria, porque se planejaram para isso e se enxergaram mesmo, sendo elas, mesmo não estando na profissão. Eu estou jornalista por um momento, me torno um jornalista mais tranquilo, onde eu tenho uns hobbyzinhos em casa, por exemplo, mas eu me preparei para justamente ter outras questões, outros hobbies e tal, e outras pessoas que a realidade do nosso país é uma realidade que os idosos ainda têm que trabalhar, muitas vezes sustentam. Nós temos uma família que não é aquele formato da propaganda de
de margarina, né? Que às vezes ali a avó ainda está cuidando de um neto, ou tem um problema de saúde, a aposentadoria realmente não rende. Como que você hoje, que pesquisa essa área, né, tem um contexto ligado a isso muito forte, nos fala dessas realidades diferentes, porque aí você tem a proporção de solidão e solitude em realidades diferentes, pode ser justamente pelo vetor da situação, né? Sim. Eu acho que tem essa questão do planejamento, né? De se conhecer, de se planejar financeiramente, de ter esses novos hobbies, mas também tem uma questão de política pública por trás, né? Porque às vezes não adianta você se planejar individualmente se você não tem uma estrutura que te permita vivenciar essa fase da vida de uma maneira positiva, né? Então, em relação à saúde, em relação aos aspectos sociais, até um ambiente que você pode socializar, né? Por exemplo, uma praça, não pensando muito em questões de gastar, né? Mas que eu possa ir numa praça, sentar com os meus amigos, conversar, né? Então, envolve tudo isso, não só o meu planejamento individual, mas também pensando em política pública a nível de cidade, país, né? A gente ainda hoje vai mostrar para você um centro-dia, né? E você vai entender como que funciona esse espaço onde os idosos podem ir e interagir entre eles e depois voltar para casa. Mas eu queria voltar um pouquinho numa resposta que você deu, que você falou um pouco sobre essa questão da pandemia, do isolamento. Vou tentar construir um raciocínio aqui junto com vocês. Muitas vezes, quando se trata de velhice, a gente fala que é normal o idoso ficar mais deprimidinho, né? Ah, ele está mais na dele. Não, é da fase. Não, é da velhice. Não, é normal. Só que quando a gente compara essa informação com os altos números de suicídio na terceira idade, tem um alerta e não é tão normal ficar sozinho, ficar deprimido. E essa depressão também pode estar associada à solidão. Como que isso tudo está interligado na sua visão? Esse aspecto é super importante, porque quando a gente normaliza esses sentimentos, a gente acaba negligenciando, deixando de lado sinais de alertas que podem ser muito importantes, por exemplo, para diagnosticar uma possível patologia como a depressão. Então, essa coisa de rotular, né, de colocar esse rótulo, não, idoso é tudo quietinho, idoso gosta de ficar isolado, então a gente assume, né, coisas, assume rótulos, como se todas as pessoas fossem iguais. Isso é muito prejudicial para o indivíduo e para essa fase como um todo. E é perigoso, né? Porque a gente acaba negligenciando sinais e sintomas de um diagnóstico precoce que é importante da gente estar atento. Então, não é normal, né? Faz parte, é natural, mas é diferente para cada pessoa. Uhum. Então, se a pessoa era de um jeito e aí na velhice ela ficou de outro, é um sinal de alerta. Não é porque ela está, né, que ela entrou nessa fase que ela vai mudar de comportamento, né? Isso é uma coisa para a gente ter em mente e prestar atenção para não, né, a gente não acabar negligenciando esses sinais. Vamos fazer o seguinte, vamos mergulhar um pouquinho nessas casas de convivência, porque entender um pouquinho dessa realidade. Nós temos aqui a nossa repórter, a Mauri Fernandes, que vai trazer para a gente informações para a gente poder entender um pouquinho mais. Você de casa quer saber? Quer saber? Vamos fazer o seguinte, então. Está chegando Mauri Fernandes, trazendo informações para a gente aqui no nosso Entre Família. Boa tarde, Mauri. Seja bem-vinda. Oi, gente. Que alegria poder estar falando sobre esse assunto. Eu estou aqui há alguns momentos já e já me diverti. Né, Rosângela? É isso aí. Obrigada por receber a gente aqui no Qualidade Daycare. E vamos conversar agora um pouquinho sobre esses momentos aqui durante o dia que o pessoal da melhor idade passa. Isso. Nós que agradecemos a presença de vocês, a oportunidade de falar um pouquinho daquilo que nós mais gostamos de fazer. Cuidar da melhor idade, da terceira idade. Mas é um cuidado diferente, gente. Durante todo esse programa a gente está falando sobre solidão, solitude, já diferenciamos as duas terminologias no início do programa, mas para evitar que isso aconteça, lugares como esses são criados. A Rô já me apresentou aqui vários lugares da casa. Enquanto a gente conversa, vai passando aí para você também algumas imagens em looping para você ver como é esse espaço aqui. Mas eu queria que você resumisse pra gente qual que é a diferença entre um lar de idosos e esse espaço dia aqui que você tem e oferece para as pessoas, para as famílias. O diferencial é que que você falou que é o lar, o local que a pessoa mora, que é a residência, e nós somos diferenciados. Os idosos vêm para cá e passam
um dia conosco e retornam para suas casas. Nós, na verdade, estamos aqui como um apoio para a família. Vocês são parceiros da família, então, né? Exatamente isso, essa é a ideia. Uma parceria enquanto a família trabalha, estuda ou precisa resolver alguma coisa durante o dia. Então, nós estamos aqui de portas abertas para cuidar desse idoso, para que a família possa ter um dia como necessário é. E você estava falando para mim que é um local diferenciado porque uma das diferenças também é porque a família às vezes não quer perder o vínculo, né, afetivo. Quando manda para um lar de idosos, às vezes vai deixando para lá e alguns vínculos se desfazem. E ao fim do dia, ao voltar para casa, tá ligado aí nesse vínculo, né? Exatamente. E tendo as duas experiências, Mauro. Eu trabalhei por 16 anos numa instituição que era de longa permanência, os lares, e também agora com esse novo modelo, o que eu fui percebendo? Que este é o modelo ideal. Né? Porque assim, nós precisamos manter o vínculo com o nosso idoso, porque na verdade uma vida toda cuidando de nós e de repente no final da vida, para onde vai? Né? Então ele passa um dia conosco, um dia agradável, onde socializa, nós fazemos todos os cuidados, né, de higiene e proporcionamos várias atividades com técnicos especializados na área para proporcionar um dia legal e retornar para casa de volta para o lugar que é dele, o espaço dele. E se sentindo útil, né? A gente conversou sobre isso também. Ele se sente vivo, ele se sente não uma pessoa que está invalidada, né? Ou esquecida. Exato. Esquecida, né? Que você ter um idoso em casa não é você esquecer dele, mas lembrar que é uma pessoa idosa que já produziu muito, mas que ainda tem um potencial. Ainda tem. Ainda que alguns tenham, né, a parte cognitiva um pouco rebaixada, mas eles estão aqui para quê? Para que nós possamos trabalhar isso, preservar algumas coisas ainda que sobraram e motivá-los, que a vida ainda está ali. Que legal, gente, eu estou encantada e já conheci alguns amigos, já fiz alguns amigos aqui que já me contaram que gostam da musicoterapia, da terapia com dança, ou seja, se mexem, tem fisioterapia, tem muitas outras coisas, né? Muitas coisas boas. A gente tem, como você falou, a dança-terapia, musicoterapia, tem arte-terapia, tudo voltado para a terapia. Nosso ideal aqui é que as terapias possam, além da socialização, resgatar a autoestima, resgatar o direito de rir, de sorrir, de viver, né? Exatamente. E eu tô sentindo eles incrivelmente vivos aqui. Eu vou te pedir licença para dar uma passeada, pode ser? Fique à vontade, a casa é sua. Obrigada. A Lanzinha vai me seguir aqui, porque aqui... Olha, eu não vou dizer quem, mas tem jovem de 102 anos, hein? Não vou dizer quem. Tem aqui um pessoal jogando dominó. O pessoal dá um oizinho ali pra câmera. A Dona Maria aqui tá jogando dominó também, os meus amigos aqui também. Alan, vamos seguir para essa outra mesa? Essas são as minhas amigas. Olha que coisa boa. Como que é? Nunca nós vamos esquecer. Da nossa visita aqui? É, claro. Ai, gente, eu queria que você repetisse seu nome pra mim. Hã? Como que é que te chamam mesmo? O meu apelido é Doca. Doca. A Doca é maravilhosa. Mas o meu nome, sabe qual é? Qual? Lindo meu nome, Maria Aparecida. Olha que querida. De Moraes. Como que é? Cubas de Moraes. Seu nome completo, né? E conta pra mim o que você tá jogando aí. Eu tô jogando aqui, ó. Ai, meu Deus do céu. Bingo! A Doca ficou confusa aqui, gente. Doca, você tava contando... Vou me abaixar aqui. Você tava contando pra mim... Eu pego pra você. Não, tá ótimo, aqui vai ser rapidinho. Eu queria que você contasse pro pessoal de casa. Você gosta daqui e não vale mentir. Eu amo aqui. Meus filhos e minha família estão muito felizes de eu estar aqui. A minha família me quer muito bem, a gente se quer muito bem, se ama. Eu fui muito bem criada e criei muito bem meus filhos, todos educados, tudo, sabe? Então eu tenho mais que agradecer a Deus e a Deus eu agradeço também de estar aqui com vocês. Oh, meu Deus! E são seus amigos de verdade, então. São, claro, são amigos. Então não vou te atrapalhar mais pra você Não vai continuar. atrapalhar. Fica aqui com nós. Eu vou terminar a reportagem e volto aqui pra jogar com vocês, pode ser? Nascida em Guararema. Pertinho Nascida daqui, em Guararema. menina. Olha só, vamos marcar um. Mudaram para Mogi. Aham. Eu conheci meu marido. Olha. Fui muito feliz, muito, muito, muito feliz. Até que Deus levou meu marido, ele ficou doente.
A gente conversa daqui a pouco mais, porque eu quero ouvir toda a sua história, pode ser? Pode. Doquinha, um beijo. E eu não vou dizer pra ninguém aqui quem que é a de 102 anos, não vou falar. Combinado, então. Não vou falar lá pro pessoal de casa quem que tem 102 anos. Vamos ficar no segredo? Não é você não, não é Doquinha não. Gente, eu termino por aqui, devolvo pra vocês no estúdio e vou jogar um pouco de bingo com as minhas amigas ali, beleza? Volto com vocês. Enquanto a Maureen joga bingo, a gente joga o jogo dos 7 erros, Cris. Você não notou nada diferente ali no VT, não? Tava faltando alguma coisa no VT, não? Tava faltando um negocinho? Tava. Quem assistiu o programa de cães terapeutas, o programa dos bichinhos terapeutas, viu que os cachorrinhos deram fim na espuma do microfone da Maureen. Eu acho que o cachorro venceu. O cachorrinho venceu. É isso aí, gente, são as batalhas da vida e tal. Agora, que fofura esse vídeo, né? Fofinho. Eu acho que esse fofo sem infantilizar, que é entender essa graça e a leveza da vida que nós deveríamos ter em qualquer idade, né? Mas isso é a construção desse processo. Agora, até tinha ali um termo, né, sobre essa questão de creche. Agora, não temos crianças ali, então até o próprio termo hoje, como estou falando desse contexto, desse lar de convivência, eu acho que a Carol podia falar para a gente a diferença, né? E, inclusive, um pouquinho aliado a esses termos que a gente não sente, mas que são pejorativos, estão inclusos, inclusive, na sua pesquisa de mestrado, né, Carol? Fala que a linguagem ela é muito importante, né? Porque ela parece sutil, mas ela traz um monte de coisas, né, para as pessoas que estão vivenciando, seja a fase ou seja, por exemplo, uma patologia. E aí a gente não usa o termo creche para idosos, existe um outro termo chamado centro-dia. Então, a partir de hoje, né, a gente já sabe que é centro-dia o termo. E o que é o centro-dia? Centro-dia é como elas explicaram, né? É um serviço para passar o dia, aí tem atividades, tem as refeições, e depois a pessoa idosa, ela retorna para casa. Então, em vez a creche, a gente usa para falar de equipamentos, de serviços voltados para a criança. E para o idoso é centro-dia. A gente não usa creche para o idoso porque a gente pode infantilizar, né? Inclusive, a pessoa pode deixar até de querer de conhecer esse serviço ou de estar ali, porque fala, não sou criança, e de fato não é mesmo, né? O idoso não volta a ser criança jamais, né? Então, existe esse outro termo. Só linkando uma coisa com a outra, essa infantilização pode acabar contribuindo para a própria solidão desse idoso, ali dentro da família, né? Os filhos que de repente param de ouvir a vontade que ele tem, aquilo que ele quer fazer, o que quer comer, enfim, isso pode contribuir para a solidão dele? Com certeza, porque a pessoa ela pode estar se sentindo discriminada, né? Ela pode sofrer esse isolamento, né? Por não achar que as opiniões, as vontades, as preferências delas devem ser ouvidas, né? Então, com certeza, esses rótulos que a gente coloca, essa infantilização, esses estereótipos podem influenciar para uma solidão, sim. Muito bem. E já vamos falar o seguinte, hein? Como preparar você que é um pouquinho mais jovem, para você mentalmente construir isso de forma saudável. Para você que não teve uma transição legal, abre o seu coração, DDD 12 98315 0249. A gente faz um pequeno intervalo e volta nessa delícia de tema com a sua participação. Não sai daí, a gente volta já. Muito bem, estamos de volta aqui nesse cantinho do chá maravilhoso. Olha que bacana, representando, sabe o quê? A sua casa, a sua cozinha, esse chá que tantos anos eu pedi aqui. Uma hora chega, Deixa eu tomar um chazinho aqui, ó. Bom demais. Uma hora chega a velhice também, né? Chegou, e aí? Agora é o seguinte, Cris, é fácil falar, né? Você não está aqui na minha casa, não conhece minha história, mas é o seguinte, hein? A gente respeita os traumas da vida. E não quer dizer que nessa montanha da russa da vida, né? Se não tem algumas cicatrizes, algumas feridas em aberto. Mas, Cris, eu estou com 70 anos. E aí, se não fechou? Você foi lá remediando, buscou. Eu tenho uma revista, um guia prático, olha, feito por uma pessoa muito especial. Alguém que passou uma semana conosco aqui. Ela tem 3 pós-doutorados na área e deixou para a gente essa revista aqui, tá? Olha só, Sentimentos, a ciência do existir. Aqui tem temas falando sobre ansiedade, aqui tem temas falando sobre depressão, aqui falando também, será que Deus te esqueceu? Será que Ele se importa com você? E tem um setor aqui, justamente, nessa revista, uma parte muito legal, que fala sobre traumas. E quer falar sobre o seu trauma, qual o caminho, Cris, eu tenho algumas lacunas, eu estou preso no passado, o passado não pode ser direção, ele tem que ser ali, ó, um retrovisor. E quando tem esse peso no presente, ou você vive no futuro, aquele peito
porque o coração quer sair do peito, quer pular fora, e você está aí, né, com essa batata quente na mão. Vamos fazer o seguinte, essa revista é para você lidar com as emoções. Quer dizer, eu não quero saber agora de psicólogo, não quero saber de terapeuta, calma. Então vamos primeiro pegar um conteúdo como esse, dar uma lida, entender um pouquinho. O esposo está difícil de entender essa questão aí, ele está vivendo uma solidão, mas não consegue dar nome aos sentimentos. Vamos fazer uma leitura para esclarecer essa mente que ainda pensa, toma decisões? E a primeira decisão que você tem que fazer agora é pedir essa revista de graça. Esse guia vai para sua casa totalmente de graça. O que eu faço? Calma que eu vou te explicar, tá? Liga 0 operadora 12 21 27 31 21. 12 é o DDD, 21 27 3121. Ligou e falou, alô, tudo bom? É isso. Eu quero aquela revista Sentimentos da Ciência do Existir. É o Cris que está segurando uma revistinha, isso meio verde. Ah, tá. De graça. O que ela vai te pedir? Teu nome completo, tá? Já vai separando aí. Teu endereço, teu CEP, teu CPF. Cris, e os dados? A gente guarda aqui, a gente tem a Lei de Proteção de Dados, seguimos à risca. A ideia é justamente mandar pelo correio. Ah, então eu vou ter que pagar então o correio? Não, até o correio é pago pelo projeto Anjos da Esperança, que sustenta toda a Rede Novo Tempo. Confia em que eu estou falando para você e invista. Vamos dar jeito nesse coraçãozinho, vamos dar um jeito nessas emoções. Eu sei que você gosta de ler, se não gosta, vamos dar jeito também, porque é essa informação que liberta. A segunda parte agora que você pode pedir é através do WhatsApp. O DDD também é o 12, o WhatsApp é o 98244 4449. Está passando aqui, tá? Tira foto da tela, se você registra depois. DDD 12 98244 4449. Manda a mensagem quero a revista Sentimentos. Depois de um tempo você vai receber o link e você clica você mesmo no site, faz o seu cadastro. 12 98244 4449. Sentimentos, a ciência do existir de graça para você, pago pelo projeto Anjos da Esperança. Enquanto você vai pedindo sua revista, enquanto você vai pedindo de graça o seu guia para essa questão dos sentimentos na sua vida, agora a gente tem uma dinâmica que você já recebe agora na sua casa com muito carinho. A Carolzinha aqui vai ser agora administrada, esses pilares juntos com a Aninha, que vai fazer um trabalho muito bacana nessa dinâmica e eu estou na expectativa. E você de casa também? Aninha, bora lá! Bora lá, Cris. É engraçado que a gente fala como se a gente estivesse a 30 metros de distância, mas o Cris está aqui do meu ladinho, entregando os bastidores para você. Tá aqui do meu ladinho, Cris. Gente, quem não tá do meu ladinho, mas eu tenho que mandar o meu beijo, o meu abraço, é o meu pai. Hoje meu pai, o seu Jocélio Passos, está fazendo 50 anos de idade e eu estou muito feliz de poder, pelo menos, fazer esse carinho aqui, de dar um beijo para ele ao vivo. Abraço você que convive, você que está perto, aproveite esses momentos, porque para a gente que mora longe é de cortar o coração. Mas ele já prometeu para mim que a festa oficial só vai ser quando eu chegar lá agora para passar o Natal em Pernambuco. Então aguenta aí que vai ter festa no final do ano, hein? E falando nisso, ele que está curtindo essa fase aí da solitude com a minha mãe, né, que nem a Patrícia estava falando aqui no meu ouvido, eu aprendi. Manhã teve aqui há uns 15 dias e falando sobre essa fase do ninho vazio. Eu e os meus irmãos já saíram de casa, eles estão ali curtindo esse momento juntos. Mas tem algumas pessoas que chegam nessa fase que não tem ninguém, né, que estão sozinhas, de repente já são viúvas, ou moram distante, ou são separadas, enfim. As possibilidades e as histórias são muitas. Mas a gente aqui, eu e você, podemos fazer alguma coisa, porque a minha solidão com a solidão de outra pessoa já não é mais solidão, né? E tem algumas coisas que a gente pode fazer para se aproximar, não é isso mesmo, Carol? Com certeza. E coisas simples, às vezes, né? Não precisa de um investimento muito grande para estar junto. Às vezes, se está longe, em outra cidade, uma videochamada, por que não, né? Uma mensagem, isso já aproxima a gente, né? É isso mesmo. E olha só, você que está aí assistindo a gente, que de repente faz parte de um grupo, eu frequento uma igreja, ou eu tenho um clube que eu vou, eu aprendo, sei lá, eu faço pintura, eu faço alguma coisa. Você tem ali colegas, que naquele momento ali são só colegas, mas que com essas medidas aqui, podem acabar se tornando seus amigos, não é isso mesmo? Eu vou virar o primeiro aqui. Esse aqui talvez seja algo que, bom, eu adoraria receber, né? Preparar um lanche e levar na casa dessa pessoa que está sozinha. Tem coisa melhor do que dividir comida, né? Assim, às vezes eu adoro um bolo de chocolate é meu preferido. Eu vou pegar o que eu gosto, né? E levar para outra pessoa. Olha que carinho gostoso de fazer para alguém, né? Fora que é um momento de trocar, de conversar, de dar risada, às vezes de trocar uma receita, ou até mesmo de preparar esse lanche junto, por que não? Então eu vou lá, vou preparar o lanche, a torta, vou fazer uma mesa bonita, vou tentar alguma coisa que eu nunca tentei.
Então, esse momento de socialização é super legal, tanto para alguém que eu já conheço, minha avó, né, alguém da minha família, ou para alguém que eu estou conhecendo agora, Se né? aproximando. Se aproximando, criando esse laço. É que junto com a comida, não vai só a comida, vai o coração também, especialmente se é feito em casa, né? A pessoa que recebe, sabe que está recebendo um pedacinho de você, porque tem carinho ali no preparo, né? Sim, agora, né, na época de Natal, por exemplo, eu tenho comidas que são afetivas, né? Então tem gostinho de Natal, eu falo. Então tem coisa que a minha avó só prepara no Natal. E eu amo receber isso. Então, no Natal, sempre no final do ano, ela prepara uma receita e distribui para a família inteira. Para mim, é o presente que eu mais gosto, né? Dessa preparação, desse cheirinho da rosquinha sendo feita. Ai, é uma delícia. E ainda falando em comida, uma vez que você se aproximou ali, fez esse primeiro contato, uma outra possibilidade é esse convite para almoçar em casa, né? Trazer ali para a mesa, sentar junto. Exato, às vezes fazer um junta-prato, né? Eu levo uma torta, você leva um arroz, e aí a gente junta uma coisinha de cada e vira um super banquete, né? E aí pode também ter esses momentos agradáveis, coloca uma música, pega um álbum de fotografia e olha. Nossa, vai render história, vai render tanta história. Rende... É uma delícia, né? Isso aqui é interessante, você chama de junta-prato, eu chamo de junta-panela, porque, como eu estava falando, já existem alguns contextos em que essas pessoas estão próximas, uma sala de aula, uma igreja, um grupo de algum grupo de apoio, alguma coisa assim, só que elas estão ali só naquele momento, de repente, convidando para almoçar em casa, elas vão passar mais tempo juntas, né? Carol, tem uma coisa que pode acontecer, que é a pessoa está pensando assim, mas eu sou tímida, eu tenho vergonha. Eu não tenho coragem de chamar assim, se a pessoa disser não. E aí, do outro lado, tem alguém doido para ser convidado ou doido para convidar, que também, tipo, mas e se a pessoa me achar inconveniente? Tem que dar o primeiro passo, alguém tem que começar, Tem né? que dar, e tudo bem se às vezes a pessoa estiver ocupada e não puder naquele momento, marca um outro dia, não pode ter esse receio, né? Eu brinco que o não, normalmente a gente já tem, né? Então vamos buscar o sim, vamos buscar esse convívio. Às vezes, tô com vergonha de chamar para ir na minha casa, então combina um parque, né? Combina em algum lugar, num shopping, não sei, mas em algum outro lugar para fazer esse primeiro contato, né? Vindo ali, por exemplo, do coral da igreja, nesse próprio espaço. Então, existem várias possibilidades. E sabe, mais do que a comida, o que vai junto nesse carinho é o seu tempo, né? Que é isso que está aqui nesse último tópico, separar tempo para ouvir as histórias. Se eu, na minha idade, né, ainda estou na fase da juventude de acordo com o IBGE, né, ainda tenho 27 anos, mas algo que eu percebo que é muito agradável de fazer ao conversar com idosos é parar para ouvir as histórias. Não só porque eles ficam felizes de contar, mas porque a gente, primeiro, se diverte e segundo, a gente aprende tanto. Aprende, e é ouvir verdadeiramente, né? Ouvir e prestar atenção, nada de ficar lá, mexendo no celular, né? Só ali de corpo presente. Tem que parar e prestar atenção. E é exatamente isso que você falou. Esse momento a gente aprende, a gente troca, a gente ensina. A gente, se for alguém da nossa família, a gente conhece a nossa própria história. Né? Então, parar para ouvir mesmo. Acabou se perdendo um pouco isso com a tecnologia, né? Mas a gente precisa resgatar, que isso é muito importante. Ou usar a tecnologia ao nosso favor, né? Pensando lá do que a gente comentou, são pessoas de outras cidades, de outro estado, vou lá numa videochamada, vou conversar, vou tirar um momento, né, para falar com essa pessoa, está distante, mas eu estou ouvindo ela, né? Eu estou vendo ela ali pelo vídeo. Então, são coisas que a gente pode usar também ao favor, né? É isso aí. Olha, isso que a Carol falou sobre essa questão da história é extremamente importante. Se eu perguntar para você quais eram os nomes dos seus 8 bisavós, você vai saber? Acho muito difícil, porque isso foi se perdendo ao longo do tempo, né? A gente não sabe muito sobre o nosso passado. Mas para que você estivesse aí, eles precisaram existir. E separar um tempinho para ouvir seus avós contando, né, é algo que com certeza vai valer muito a pena. Sim, na pandemia, por exemplo, eu tenho uma história com a minha avó. Então, ela aprendeu a mexer no Skype, né, fazer videochamada, e aí, através do Skype, ela ensinou eu e minha mãe a costurar. Então, a gente trocou conhecimentos. Eu ensinei a ela a mexer no Skype e ela ensinou a gente a costurar. Então, a gente teve um momento ali de distanciamento, porque era um momento específico da história ali, né? Mas
com esse contato próximo, né? E ainda trocando conhecimento. Não foi só sua avó que saiu mais sabida, você também. Não, isso Tá, e costurar uma coisa que eu queria muito saber. Gente, então só revisando aqui, você pode começar. E o primeiro contato, né? Convidando, preparando um lanche, né? Para essa pessoa, um bolo, de repente um chá que o Cris gosta. Se for para mim no futuro, prepara suco. Talvez na terceira idade eu passe a gostar de chá. Não sei, não garanto. Aqui. Convidar para almoçar na sua casa e separar um tempinho para ouvir as histórias, seja onde você estiver, naquele contato que você tiver, esteja ali 100%. Isso não vale só para a terceira idade, isso vale para qualquer contato humano. Esteja 100%, ofereça seu ouvido. Às vezes é o que de mais precioso a gente pode oferecer. Mais do que conselho, mais do que tentar resolver o problema da pessoa. O que nós estamos todos carentes, nos sentindo sozinhos por não ter, é ouvido, é escuta, é acolhimento. Isso é de graça, isso a gente pode oferecer. Bom, os nossos ouvidos aqui estão super disponíveis para você aí do outro lado, que pode continuar interagindo com a gente através do WhatsApp, que é o DDD 12 983 150249. Esse WhatsApp está sempre aberto para você poder interagir com a gente hoje sobre esse tema, solidão ou solitude na velhice. A gente vai para o intervalo e no próximo bloco você vai conferir uma outra dinâmica em que a gente vai conversar com você, te dar algumas orientações para caso você esteja pensando em viajar sozinho na terceira idade. Combinado? Fica aí que a gente volta já. Muito bem, estamos de volta nesse programa muito especial. E é especial por ter você de casa interagindo. Olha o respeito que a gente tem, né, Aninha? Com alguém que parou um pouquinho a sua atividade, guardou o nosso WhatsApp, entrou ali, mandou uma participação. Isso volta, sabe, lá atrás, quando elas estavam há 2, 3 meses atrás, bolando esse assunto, pensando em você. Quando isso acontece, o ciclo para a gente olha, está funcionando, porque você vai agora o quê? Ter a Carolzinha sentada no teu sofá, uma consulta gratuita. Bora lá, então, você na tela. Vamos lá. Chegando participação na nossa tarde, é a Ana Tereza. Aninha, a Diana para Ana, hoje 2 Anas aqui, hein? Diana para Ana, né? Diana para Ana. Tenho 63 anos, trabalhei pra caramba, família muito humilde. Precisei ajudar meus pais, dos quais cuido hoje, minha mãe de 89 anos e meu pai de 86. A minha velhice está bem complicada. Em breve quero estar nessa casa de idoso. Acho que ela está se referindo aí ao centro do dia que a Maureen visitou, né? E que tem ali uma série de idosos totalmente diferentes, né? Pessoas totalmente diferentes, mas que convivem ali diariamente e que à noite vão para suas casas. Mas a Ana aí está retratando uma dificuldade, né? E que é o retrato de uma realidade muito, muito geral já, né? São idosos cuidando de idosos. Exatamente. E o quanto é importante a gente pensar na rede de suporte, né? Em momentos para descansar, para se afastar um pouco dessa rotina do cuidado, tomar um fôlego, seja fazendo alguma coisa que gosta ou seja fazendo nada, né? Mas descansando. Porque é aquela coisa, se eu não cuido de mim, eu não vou conseguir cuidar do outro. É complicado, né? Às vezes, dentro da nossa realidade, isso não é uma tarefa fácil, mas às vezes conversar com um vizinho, se ele consegue ficar um dia com algum familiar. Tem também o profissional cuidador de idosos, né? Que a gente pode, às vezes, não consegue contratar para estar todos os dias, mas um dia na semana, ou que seja um dia no mês ali para me dar esse fôlego, é super importante. Nossa, que dica interessante, porque geralmente quando a gente fala de cuidador de idosos, a gente pensa que é algo, e não é um serviço barato realmente, mas também não é algo que precisa ser todo dia, né? Pode ser algo para te dar um respiro. Interessante Sim. essa ideia. Existem profissionais que trabalham, por exemplo, 12 horas, né? Fazem um plantão de 12 horas num dia. Então, a pessoa contrata, por exemplo, para entrar às 8 da manhã e sair às 8 da noite, e aí pode combinar, não sei, vamos supor, 2 vezes na semana, terça e quinta, né? E aí contrata esse profissional faz, né, os cuidados, acompanha, auxilia esse idoso, enquanto a pessoa ela pode fazer um curso, ela pode descansar, ela pode resolver coisas burocráticas ou, né, fazer um pouquinho de cada uma dessas coisas. Muito bom, muito Legal, bom. gente. É a tarde de aprendizado aqui, você viu? Que bacana ter um profissional desse gabarito. Pois é, vamos aproveitar. Então, você de casa é prioridade. Vamos ver, está chegando da onde, quem está chegando por aqui, de forma anônima e sem problema. Olha só, Carol, meu pai tem 66 anos e ele é alcoólatra. Faz muito tempo que ele bebe e a gente sabe que é para se esconder atrás dos problemas, né? Está falando que é uma fuga, que ele não fala. Nos últimos tempos, ele diz que vai morrer mesmo. Como podemos ajudá-lo, né? Quando você perde esse senso de vida, do que viveu, o propósito e tal, e por conhecer o pai, sabe que a bebida é uma fuga por justamente estar nesse momento depressivo. Eu pergunto para você, a bebida nesse contexto, ela acaba sendo um refúgio para muitas pessoas, né?
Sim, e vale lembrar que é uma doença, né? O alcoolismo ele é uma doença e a gente precisa tratar. Às vezes, para a pessoa é muito difícil parar sem auxílio. Então, às vezes, ela vai precisar de um auxílio de um psicólogo, de um psiquiatra. Em alguns casos, é necessário o uso de algum medicamento, né? Às vezes, tem, por exemplo, a depressão em conjunto. Então, é importante a gente olhar com esse olhar de cuidado, né? Às vezes, a pessoa não está fazendo de propósito, ela está precisando de ajuda. E a ajuda profissional é a mais indicada nesse momento. Muito bom, olha só, a gente vai mudar um pouquinho de assunto agora, porque eu prometi para você, acho que o Cris também chegou a mencionar com você, que a gente tinha uma dinâmica para te dar algumas orientações para caso você decidisse viajar sozinho. É porque, como a gente estava conversando aqui, não tem essa de infantilizar, né, Cris? A gente não volta a ser criança, a vida não é assim, e aí é criança e fica adulto, depois fica criança de novo. A terceira idade é uma idade diferente da fase adulta, que é diferente da infância, e que tem algumas regalias também, né? De repente você está aí aposentado, juntou uma graninha, não tem que dar satisfação para ninguém, por que não viajar? Bora cair na estrada, ou no mar, voar, onde você quiser. Vamos fazer o seguinte, vamos dar umas dicas para você, então, abrir os horizontes e dizer, é verdade, Cris, eu quero viajar. Então, vamos viajar nessa informação que está chegando na tela. A nossa primeira dica, escolha com cuidado o destino. Por que, Carolzinha, essa questão do destino? Será que tem a ver com a questão da idade? Alguns roteiros são apropriados para você realmente aproveitar de verdade nessa idade? Super importante, pensando primeiro na questão da acessibilidade, né? Esse lugar, ele é acessível, né? Ou ele tem muitas rampas, é difícil acesso. Por exemplo, o lugar que eu vou tomar banho é uma banheira, que daí eu vou ter que levantar a perna para entrar dentro do chuveiro, eu posso acabar escorregando. São detalhes que são importantes. Além também de prestar atenção no tempo, é frio, é calor, né? Eu preciso levar a roupa adequada para esse local. O que tem para eu fazer ali, né? É uma trilha, mas essa trilha eu consigo fazer? É adequada? Ou é alguma coisa relacionada a museu? Eu vou ter onde sentar? Eu vou ter onde me alimentar? Né? Eu vou ter onde tomar água? Né? Então, todos esses detalhes são super importantes para eu ter uma viagem agradável. Né? Ninguém quer viajar para passar perto lá. Passar raiva e ficar morto de cansado. Vamos lá, segunda dica então, o que vem por aí? Vai aparecer aqui na nossa tela, consultar um médico antes de viajar. Por que isso é importante? O check-up ele precisa estar sempre em dia, né? Mas consultar o médico, por exemplo, a questão do meu coração, da minha circulação, está em dia? Porque se eu for andar, eu preciso verificar, né? Eu vou fazer uma trilha, como eu disse, eu preciso verificar se eu posso, né? Ou se eu vou fazer uma viagem muito tempo sentada. Tem a questão lá da circulação, tem algum exercício que eu posso fazer, os meus medicamentos, né, tá em dia, eu tenho que comprar outro medicamento, o médico vai ter que olhar para o seu quadro clínico atual e ver se está tudo certo, né? Então, e até porque, Carol, ele vai estar viajando sozinho, ele vai ter que ter essa percepção, sim. Por exemplo... será que não seria o inverso, ele fazer os exames para ver que tipo de roteiro ele vai poder ir? Será que aí eu não tenho conhecimento nisso, né? Mas será que em alguns lugares, olha, eu tenho tal doença, eu tenho tal limitação. Você tem piscina daquele jeito? Você tem piscina de hidro? Para ele poder curtir também, né? Então, esse check-up vai até direcionar o roteiro. E como a gente está falando de alguém que vai viajar sozinho, sem os filhinhos na volta ali para dar... O que ele quer agora é o rumo dele, é esse que quer pegar a estrada e quer colecionar histórias. Eu acho que o primeiro passo seria os exames, e eu acho que os lugares já têm um costume desse público para determinados pontos de doenças e limitações específicas, né, Carol? E verificar isso, né? Como, por exemplo, eu vou ficar num hotel, então já fala, você tem algum tipo de limitação? Se sim, já conversa com o hotel, já deixa isso claro, porque daí o hotel ele vai separar um quarto que é mais direcionado para as suas necessidades, né? E a gente fala aqui que é dica para idoso, mas na verdade a gente está falando dicas valiosas para todas as idades, sim. Né? Se a gente segue essas dicas, até mesmo pessoas jovens, né? Vai para algum lugar longe, tem que estar com a saúde em dia, né? A gente precisa fazer aquele check-up. Eu também, como tenho uma alimentação restrita, eu sempre ligo para não ter frustração. Sabe por quê? Porque o lugar é lindo, mas você tem que comer, né? Sim. Vou dizer para você. Sim. E aí é bom, no seu caso, já ir sabendo qual que é o lugar que você pode entrar e pedir qualquer coisa do cardápio, né? Para também não ficar, tem isso aqui dentro desse... Não, isso, tem isso, a tem dor aquilo. ensina a gemer. A última vez que eu fui aqui pertinho, que eu não conhecia ainda
Campos do Jordão, encontrei um hotel que tinha comida sem glúten, sem lactose. Gente, a família toda comeu, fiquei feliz, sabe, porque raramente você encontra em alguns lugares. Achei, o lugar foi bonito, mas o planejamento para qualquer idade, você vai ser abraçado pelo quê? Pela informação e lugar certo para te acolher. É isso aí. Olha, essa próxima dica agora é algo que eu peguei até para mim. A gente vai ver agora aí na sua tela, pode jogar para a gente a terceira. Faça pausas durante os passeios. Veja só, a gente está falando aqui nesse contexto de terceira idade, mas quando eu vim morar aqui há 4 anos, logo depois o meu irmão veio, depois veio os meus pais, aí a minha irmã veio também, e aí eu levei eles para passear na capital, em São Paulo, né? E aí eu fiz aquele roteiro. E eu não percebi, né? Só vivendo lá na hora foi que eu percebi que eu tinha feito um roteiro que era todo andando. A gente estava sempre em pé, então a gente pegava o metrô para ir no museu. Aí a gente caminhava no museu, que não senta, né? Você não senta para olhar as coisas, você anda lá dentro do museu. Daí a gente foi no Mercadão, a gente foi em tantos lugares e sempre em pé. Terminou o dia, a gente estava assim, tipo, morrendo. Exausto. Foi divertido? Foi, mas a gente estava exausto. Fazer pausa é importante, né? Planejar esse roteiro. Com certeza. E respeitar os limites do seu corpo, né? Então, se sentiu que está um pouco cansado, fala com o grupo, se estiver com grupo, ou se você estiver sozinho, senta, respira, né? Dá um tempinho. É super importante porque, às vezes, numa dessas, a gente pode acabar prejudicando os próximos dias da viagem. A gente pode passar mal, né? E aí, os outros dias que a gente planejou ficam no meio do caminho porque a gente deu um passo maior que a perna no primeiro, né? Não fez pausas, não respeitou o limite do corpo. Bora lá, vamos fazer o seguinte, mais uma dica para você na tela, tá gostando? Eu já vou aproveitar também sua dica, aí vai dar tudo certo. Vamos lá, chegando agora, mantenha as medicações organizadas, sabe por quê? Porque chega um ponto na sua casa, tem rotina, tem tudo o armáriozinho para o remédio e tal. Chega lá, está vislumbrado com o hotel, às vezes vai com as outras mocinhas, com as outras meninas, bate no hotel, bate no seu quarto, então lá abre, já vê aquele solzão, bora, esqueceu do remédio. E em alguns quesitos específicos, o medicamento ele é vital, né, Carol? Vital. Não é porque eu estou passeando, que eu estou de férias, que eu estou viajando, que eu posso deixar também o meu remédio em casa. Pelo contrário, né? Para eu continuar bem, eu preciso continuar tomando os remédios. E existem vários artifícios para ajudar nessa organização. Eu posso ter aquelas caixinhas organizadoras, eu posso usar o despertador do meu celular para lembrar, porque em casa, como você falou, eu tenho uma rotina, então eu estou mais habituada, eu vou lembrar de tomar os remédios na hora certa. Mas passeando, pode ser que eu esqueça. Então, coloca lá no celular para despertar, para te lembrar que tem que tomar o remédio na hora certa, né? Ah, não sei colocar o celular para despertar. Um ótimo motivo para aprender ali e já colocar em prática, né? Já pedir ajuda, né? Isso mesmo. E a última orientação que a gente tem aí vale para todo mundo também. E a gente vai conferir agora qual que é. Atenção com a alimentação e hidratação, especialmente agora nessa época do ano. Você vai viajar, ir para a praia, aproveitar o verão, tem que se hidratar, né? Fora a pele, né? Exatamente. Não deixa sentir sede, né? Toma água antes de sentir sede, mesmo porque na fase da velhice o nosso organismo muda e a gente deixa de ter essa sensação de sede. Então a pessoa fala, não vou beber água porque eu não estou sentindo sede, mas ela já está desidratando ali. Então, tem que tomar bastante água, tem que hidratar a pele. A gente sabe que também nessa fase da vida a pele fica mais fina, ela tende, né, a ficar um pouco mais frágil, então precisa passar um hidratante. Não deixar de comer, porque isso pode interferir na pressão, pode interferir na diabetes, se for o caso, né? Mas mesmo se não tiver doença crônica, a gente precisa estar atento a essas questões. Voltando um pouquinho, além de passar, tu vai ter que passar na farmácia para fazer essa compra do protetor e tudo mais, fazer o cálculo se o remédio vai durar o trajeto, para comprar antes, mandar manipular, mandar comprar. Sim. Porque você consultar um médico em outra cidade ou em outro país, né? E pergunto mais, dependendo do lugar, você tem que levar essas receitas, você vai para um aeroporto, né, específico, porque por isso que eu acho que também as pessoas gostam daquela questão de ter um guia, de ter uma agência. Primeiro que elas vão com outras pessoas, né? Você garante um pouquinho de segurança. E outra que esses quesitos
são colocados para a pessoa saber que tem que levar uma receita junto, porque é uma quantidade de remédios, às vezes 2, 3 remédios, Exato. e o pessoal no aeroporto faz, e aí, né? Cadê a receita e tudo mais? Aí tá aí a importância também do check-up, né? Já atualiza as receitas, já leva tudo e confere antes, né? Para onde eu vou? Precisa de determinadas vacinas, muitas vezes você não entra se você não tiver determinadas vacinas. Em alguns lugares o medicamento tem que estar dentro da caixinha, então vai levar a caixinha, leva também, né, a caixinha original, mais essas receitas. Então, são regras específicas. É importante entender se existem essas regras ou não, né? E nesse processo todo aí é importante também prestar atenção na questão da segurança, né? A gente falou aqui bastante da saúde. Qualquer pessoa, quando vai viajar sozinha, ela tem que se preocupar com isso. E em se tratando de uma pessoa idosa, às vezes o dobro, porque fica mais vulnerável a determinadas abordagens de pessoas com mais intenções, né? E a gente tem que prestar atenção aí em uma série de coisas. O Cris falou algo interessante. De repente, buscar um guia. Você vai numa área, vou para uma área litorânea, vou fazer uma trilha. O risco de se perder também, né? Estar com um guia, estar num grupo, você está viajando sozinho, de certa forma, não tem ninguém ali lhe regrando, mas estar em grupo pode ser mais seguro. Sim, com certeza. E a pessoa já conhece o local, já te encaminha, já sabe onde é melhor, né, passar, onde a gente não deve ir. Então, com certeza, esses profissionais vão auxiliar muito para a viagem ser agradável. E o que está sendo agradável é a nossa viagem aqui com você. Eita, vamos lá, entra que tem sempre lugar para mais um. Você participando, Carol, nossa especialista, sentadinha na sua sala, e você como prioridade na tela. Vamos lá, chegando de onde? Maria Olívia Carvalho fala o seguinte: moro só, tenho 68 anos, sinto solidão. Tem dias que não tenho vontade de fazer nada, eu choro. Hoje, por exemplo, estou bem mal. Só fico deitada, tenho um pouco de problema de mobilidade, sinto dores diariamente, tenho depressão e ansiedade. O que posso fazer para melhorar? Maria Olívia Carvalho colocando a situação dela, Carol. Bacana. A primeira coisa é não ter vergonha, não ter medo de pedir ajuda, né? De falar, olha, eu estou precisando conversar, estou precisando entender o que eu estou vivendo, para um profissional, né? E a segunda coisa é tentar se envolver em grupos, né? Em atividades que te tragam prazer, tentar aprender alguma coisa nova. Às vezes tem algum grupo perto de casa que dá para ir, para conversar, para fazer alguma leitura, um jogo. Então, buscar essas referências próximas de casa, né? Para se envolver. E ter esse acompanhamento profissional também, que é super importante. Às vezes, conversar com os vizinhos, com a família, enfim. A gente pode tentar algumas coisas para trazer esse bem-estar, tentar resgatar essa qualidade de vida e não ter vergonha, não ter medo de falar, né, o que está sentindo, de pedir ajuda mesmo. A gente cuida, mas a gente também tem que se deixar ser cuidado, né, que às vezes não é fácil, mas é importante. E do lado de cá, aproveito para inverter um pouco a situação, porque pode ter uma Maria Olívia do lado de cada um de nós, né? E aí, às vezes, essa pessoa vai procurar a gente para pedir ajuda, às vezes não necessariamente, preciso de ajuda, mas vai começar a contar a história dela aparentemente do nada. Sabe quando você começa a conversar com alguém e a pessoa, de repente, começa a se abrir com você, e aí você percebe que aquela pessoa precisa de atenção, por que não oferecer, né? Sim, escutar, né? Estar ali 100%, como a gente até comentou na dinâmica, né? É muito importante. A escuta ativa mesmo, né? De qualidade e tal, né? É benção. Inclusive, tem um WhatsApp nosso aqui, agora não estou com o número aqui, que é o WhatsApp dos Atendentes da Esperança. Já a gente podia passar também. Eu acho que, menina, mas se eu tentar lembrar de cabeça... 8244-4555. Lembramos aí, viu? Nós, nossa memória. Porque se você tem vontade de conversar, você consegue... Olha, mas Cris, eu não converso pelo WhatsApp, é pelo WhatsApp, tá? Você consegue trocar uma ideia sobre vários assuntos. Fala que eu vou encontrar um número de certeza aqui. Solitude. Você manda um WhatsApp que quer conversar. O WhatsApp é o 12982444555. E aí, olha, às vezes demora um pouquinho para responder, mas responde. Não é um computador, é uma pessoa que vai conversar com você sobre vários assuntos. Estou com problema com os filhos, eu estou com problema com solidão, estou com problema financeiro, estou com problema espiritual. E a gente tem esses atendentes da esperança que vão ser pessoas que vão conversar com você, tá bom? Chamei o VAR e é isso mesmo. É isso mesmo? É isso mesmo. Fiz aqui o VAR. Como é que faz o VAR? Ok. 8244-4555. São os atendentes da esperança que vão estar ali disponíveis para conversar com você. Tem mais participação, Aninha?
É isso aí, a gente vai conferir agora mais alguém que abriu o coração aqui pra gente. Pode colocar na tela. Eita, e vem com foto, hein, Cris? É a Meire. Vou deixar o desafio da leitura pra você aí. Bora lá, todo ladinho aqui vai dar. Tenho 54 anos, mas como o Cris falou, com um espírito de 25. Eita, Meire, bora lá! Em 2019 me aposentei e em 2020 ganhamos uma netinha, nossa linda Ana Victória, que é a nossa alegria. Ela nos faz sentir mais jovens. Acredito que seja esse momento, né, ideal para que os sonhos sejam realizados. Na foto está o meu esposo Nildo, minha filha Andressa e minha netinha. Um beijo para todos os idosos que estão acompanhando a gente. Gente, vitalidade, ela mesma está uma moça, um sorriso, e outra, com um olhar ainda, hein? Aqui, ó. Sabe aquela pessoa que tem um... Né? Os mulheres fazem um carão, né? Faz carão. É carão. É carão, não sei Você fazer sabe que eu carão. vou printar isso aí no YouTube, vou fazer outra figurinha, Eu né? sei, porque ela sabe o que a Ana faz? Ela pega depois do programa, tira foto das caras que eu faço, faz figurinha para realmente fazer um bullying interno aqui, que eu gosto, porque eu gosto disso aí, porque a amizade, se não tiver essa questão, é boa. Mas aqui, ó, entender o meu papel de avô, por exemplo, né? E você encontrar... Porque a gente vai chegar com algumas culpas, né? Porque ninguém é 100% pai, ninguém é 100% esposa, marido. Só que você tem uma oportunidade de algo genuíno, que é, por exemplo, você ter a vida do filho caminhando e você participar dessa questão de ser avô, de ser avó. E ela, inclusive, encontrou esse conceito de fazer outras atividades. Nem todo mundo chega com essa qualidade, mas a gente tem um case de felicidade aqui, né? Sim, e descobrir novos prazeres, novas alegrias, né? Novos momentos. Às vezes, passando também um pouquinho da sua história para a neta, é muito legal, né? Essa oportunidade. Então, ela se descobrir como avó, né? Eu brinco que a avó é mãe com açúcar, né? Então, tem ali esse momento gostoso de estar com a neta e de poder brincar, né? E aproveitar esses momentos de descontração. Exato. Olha, eu não quero polemizar não, mas vou polemizar um pouquinho. Vocês deixam? Bora lá. Se tem um momento para fazer isso, é agora. É que eu tô olhando para a foto da Meire e achando incrível, né? Esse vínculo, essa coisa de os filhos, né? Ou no caso, não sei se era a filha e o esposo, a filha e o esposo, né? Que deixam... se deixam estar perto, né? Esse convívio com a avó é próximo. A gente não pode, e aí retoma a parte da infantilização, pensar que todo idoso é legal, né? Sim, exatamente. E então isso me faz refletir, e não estou culpando ninguém pela solidão que sente, mas não é porque estou agora com 70 anos que o que eu tinha com os meus filhos vai mudar completamente. Se a relação já não era boa quando eu era jovem, quando eu era mais jovem, quando eles eram crianças, quando eles eram adolescentes, como que isso vai virar, né? Da água para o vinho e agora eles vão vir na minha casa sempre? Que se a gente for honesto, infelizmente, tem filhos que estão praticamente loucos para se livrar da convivência com os pais, né? Amam, respeitam, honram, mas querem distância. Porque apesar da idade, ele é um ser humano que fez suas escolhas. Uhum. Exato. Isso é super importante para a gente entender que é uma construção, é um processo, né? Então, às vezes também de não julgar essa família. A família abandonou essa pessoa, mas você não sabe quem foi essa pessoa durante, né, toda uma vida. Então, a gente precisa olhar especificamente e tentar construir boas relações. Lógico, né? Nem tudo é sobre o indivíduo. Existem muitos fatores que vão influenciar, mas na medida do possível, quando a gente tenta, se não com a família, com amigos que são próximos ali da comunidade, da igreja ou da onde for, né? A gente construir boas relações para ter essa rede de suporte durante a vida e também na fase da velhice. E a única forma de repente, retomar ou reconstruir algum vínculo é reconhecendo que ele não estava bem, né? Conversar sobre isso e de repente, abrir aí a oportunidade para retomar um relacionamento. Verdade. Bora lá, hein? Foi uma polêmica boa, mas para entender essa realidade também, né? A gente romantiza muitas coisas e tira um pouquinho da situação que realmente acontece. A gente vai fazer uma pequena pausa. Manda pra gente a sua participação, Dona Maria. Ô, seu José, não estão mandando fotinho? Manda uma fotinho pra gente também aí, como é que tá você, como é que tá a netaiada, como é que tá a casa, tá cuidando de flor, tá viajando, tá ativa ainda, como é que tá esse negócio? Como é que você está trabalhando com a solidão, a solitude? Nosso WhatsApp é o 12 98315 0249. Um breve intervalo e a gente volta já. Muito bem, estamos de volta, meu querido, minha querida. Que prazer estar aí na sua casa. Gente, já é, né, íntimo, coisa boa. Eu tenho fotinho aí
na sua casa. Coloca uma foto minha aí. Da Suzane também já tem? Isso, pode colocar na horta da Suza. Tô brincando, tadinha, saudade dela, não veio hoje. Eu fico fazendo essas piadinhas porque eu tô com saudade. Agora é o seguinte, hein? Eu tô com saudade do Anjos em Ação. Pô, faz um ano já. Que esse demora, devia ter uns 2, 3. A Miguel ia enlouquecer, né? Que é a nossa gerente aqui do Anjos. Mas a gente tá chegando dia 26, tá? Às 8 da noite, conhecido como 20 horas, tá? Aqui na TV Novo Tempo vai ter uma transmissão pela web, também pela rádio. Vai ser uma festa, é a festa, comemoração das metas que conseguimos com você, que é Anjos da Esperança. E é claro, né? Vai ter o pastor Felipe Amorim, vai ter aí, olha só, quem mais? A Suzane vai estar por lá. Eu vou ter o prazer de estar também no Anjos em Ação desse ano. O pastor Felipe Amorim vai estar também do consultório de família aqui em Darleide. Essa toda turma está confirmada. E teremos também histórias de vidas transformadas, né? Porque Deus pode. O impossível é para o homem, mas para Deus tudo pode. Esse é esse tema maravilhoso do Anjos desse ano. E teremos histórias de vidas transformadas. Quer dar uma espiadinha numa história? Uma delas é spoiler aqui, né? Ele te mostra para você. Vá fazendo uma aquece. É nesse sábado, às 8 da noite. Pode rodar. Desde que eu era pequeno, a nossa vida nunca foi muito fácil, né? Para mim e para minha família. Eu comecei a fumar maconha com 11 anos de idade. E com os 14 anos, eu comecei a furtar carro. Depois comecei a roubar casa. Comecei a roubar veículos de verdade. E comecei a fazer assaltos até o ponto que eu comecei a, então, a usar cocaína. Para o homem é impossível, mas para Deus todas as coisas são possíveis. Eu comecei a acompanhar os programas da televisão, a gente dentro da cadeia. Então, a única base de estudo que a gente tinha era a televisão, era a rádio, sabe assim, era algo muito espiritual. Vem aí, Anjos em Ação. Deus tudo pode. Dia 26 de novembro, às 20 horas, na Novo Tempo. Que história fantástica! Cris, eu quero ver o desfecho dessa história, quero acompanhar essa e muitas outras histórias. Então, sábado, Anjos em Ação, edição 2022, às 8 da noite. Você é nosso convidado. Convida a família, coloca no grupo da família. A programação dessa vai ser para você comemorar o que nós já realizamos juntos esse ano. E nós vamos sonhar com 2023. Vem rádio em Londrina, vem estúdio novo no Rio Grande do Sul. Tem vários sonhos aí. Tem estudo bíblico, guia para as crianças. Tem uma websérie aí para os jovens, tem um novo estúdio da web para ser construído. Tudo isso e muito mais você vai saber juntinho com a gente, dia 26, nesse sábado agora, às 8 da noite, na Rede Novo Tempo de Comunicação. Deus tudo pode, Ele pode. Para o homem é impossível, mas para Deus é só um passo, né? Porque Ele é o rei do impossível. Grande abraço para você, conto com você, coloca despertador, coloca na agenda, tá? Coloca aí com certeza no celular, num papelzinho, vai dar tudo certo. A gente volta aqui para a nossa Sala da Verdade, a Aninha está por aqui, Carolzinha também, e a gente vai trocar uma ideia com o povo de casa e arrematar esse programa que tá bom demais, né? Olha, eu me senti na obrigação de defender a pobre da Suzane. Você mandou botar a foto dela na horta, Cristiano. O quê? Eu gosto tanto da horta. Pode ser um lugar que a pessoa passe mais tempo. Não tem nada a ver com espantalho, com essas coisas, que você deve ter feito um link mental. Não, a do espantalho acho que era pra pôr a sua no quarto, né? Para os mosquitos. É isso que você está fazendo comigo? Meu Deus, mas tudo bem, pode colocar. Coloque no quarto com os mosquitinhos, tá? Coloque com o mosquitinho vai dar uma olhadinha para mim e disse, não, peraí. Ah, não, é apelar, eu vou embora dessa casa, tá certo? E aí você não vai ter mosquitinho mordendo, colocando a minha foto aí na sua casa. Aninha, acho que a foto dela vai onde? Você quer que eu diga ou não? Vai no meu coração, vou guardar lá em casa, vai dar tudo certo. Te popei. Eu acredito que é um doce. Te popei. Tipo, só por causa da tua mãe. Entendi. Então é por amor à minha mãe, não é? Porque eu não vou filar aquele almoço que ela falou que eu vou comer lá em Pernambuco. Em Pernambuco. É. Depois que eu almoçar, eu faço essas brincadeiras. Entendi. Então acho que esse almoço nunca mais vai acontecer. A gente está falando hoje sobre solidão e sobre solitude também na velhice, né? Aproveitar aí essa própria companhia quando chega nessa fase. E eu queria voltar aqui o assunto perguntando para a Carol uma coisa. Quando se trata das diferenças de gerações, né? Pessoas mais velhas, né? Os nossos pais, até alguns ainda até um pouquinho mais velhos que a gente, né? Não tanto, tipo o Cris, tem só 10 aninhos a mais, podem ainda pensar mais ou menos assim, os filhos são importantes porque aí quem vai cuidar de mim na velhice e tudo mais, né?
Já da minha geração para baixo, esse pessoal mais novo que está vindo aí, não tem muito essa compreensão, não. Tipo, os filhos não são para isso, não tem que ninguém cuidar de mim na velhice. Eu vou cuidar de mim, muitos nem querem ter filhos. De repente, a gente está se encaminhando aí para uma geração que lida com essa solidão na velhice de uma forma diferente desses mais velhos? Pode ser, né? A gente tem diferentes perfis e vamos ter novos perfis ainda, né? Chegando. Então, mais conectados, com novas visões, com novos entendimentos, né? De papéis dentro da família. E vale lembrar que filho não é garantia, né? Por muitas questões, mas ter muitos filhos não te garante que você vai ser bem cuidado na velhice, até por conta daquilo que a gente comentou no outro bloco, né? Então, a gente precisa ter essa construção ao longo da vida. Pensar qual velhice eu quero ter, entender quais caminhos, né, eu quero seguir e ir me encaminhando para isso. Não é garantia também, mas já é uma possibilidade maior de eu vivenciar a velhice que eu almejo. Tudo bem, vamos fazer o seguinte, você de casa está participando, aproveitar a Carolzinha aqui, bora lá, você na tela da TV Novo Tempo, do Entre Família, chegando agora a Laís Natália Mada. Abraço, Laís. Tenho 71 anos e dia 26 de dezembro agora faço 72. Tenho 4 filhos e me sinto muito só. Cada um tem sua vida, o que me conforta é a religião em Deus, né? A religião em Deus. A questão, é até te perguntar, né? Cada um tem sua vida, porque existe, eu mesmo, eu olho uma foto do Davi, meu filho, nossa, nunca mais vai voltar a isso. E existe essa questão nostálgica e às vezes até benéfica, porque a gente fala muito mal da nostalgia. E ela tem um trabalho que é uma saudade de algo que foi bom e que, pelo andar da carruagem, deu tudo certo e eles estão encaminhados. Agora, ela pegou um tempero ali, que eu digo, né, que é a religiosidade, a questão da religião, da fé, nesse papel para um fortalecimento. Existem pesquisas nesse quesito, Carol, que você pode trazer para a gente, independentemente da religião que você tem ou a falta dela, falando de pesquisas, do trabalho da fé para que a solidão seja uma solitude benéfica, que você tenha algo maior, porque aí é o propósito de vida que a gente não pode perder, né? Exato, existem pesquisas que apontam para isso, como a espiritualidade, a religião, a fé, como um instrumento para fortalecimento mesmo, para autoconhecimento, para ter esse amparo, essa rede de suporte. Então, a fé, ela atua na vida da pessoa com um papel muito singular, né? E aí vale também você entender dentro da sua vida se a sua espiritualidade, se a sua fé, se você está satisfeito com ela ou não, né? E se não tiver, o que eu posso fazer para melhorar esse aspecto? Porque ela vai ter um papel não só na velhice, mas no processo do seu envelhecimento importante. Sim, e ali na interação dela, a gente percebe uma outra coisa além desse pilar da religião, que é a questão da síndrome do ninho vazio, né? Eu comentei sobre o meu pai, que está fazendo aniversário hoje, beijo de novo. Ele e a minha mãe estão vivendo essa fase, né? O ninho vazio, ele chega para todos que têm filhos, né? Em algum momento, os filhos vão sair de casa. Mas a síndrome, né? Essa solidão, essa dor, assim, que não passa, esse problema que é criado ali com a saída dos filhos, não só a nostalgia, como o Cris falou, é algo que tem que dar uma atenção para isso, né? E muitas vezes a gente vai precisar ressignificar, vai precisar se reconhecer, se conhecer novamente. O que eu gosto, o que eu não gosto, o que eu quero fazer, né? O que eu gosto de aprender, ou o que eu sempre quis aprender e nunca tive tempo, agora é a hora. Então, esse momento do ninho vazio talvez possa te propiciar isso, né? Buscar novas coisas, novos momentos. Novas realizações. Eu sei que a diretora vai ter um pouquinho mais de participação, só queria colocar, porque a gente está colocando um cenário onde todos os idosos tenham filhos, né? Nós temos alguns agora que decidiram, e nós temos famílias menores, ou seja, o meu pai ainda veio de uma família de 14, hoje ele tem 4, eu tenho 1, agora talvez tenham 2, né? E essas decisões, muitos tomaram a decisão de não ter mais nenhum filho, e aí tinha uma comunidade, né, de amigos que também ficaram velhos e alguns vão indo. Nesse cenário, Carol, como é que funciona? Já que você não tem ligações mais dessa família primária, né, para ajudar você, mas é uma escolha e está tudo bem, a pessoa fez consciente e temos que respeitar. Tivemos até um programa sobre isso aqui, né? Exato. E olhar essa rede de suporte mesmo que você construiu ao longo da vida. Então, seus amigos, os seus vizinhos, a sua comunidade, a sua igreja, são pessoas que podem estar ali com você na velhice, né? Não só na velhice, mas em todas as outras fases.
E aí, às vezes, ajudando nessa solitude, nessa solidão, né? Afastando a solidão, conversando, tendo momentos próximos ou auxiliando quando você precisa. Então, é sempre interessante você entender qual é a sua rede de suporte, né? Se não é a família próxima, ali, aquele núcleo familiar, às vezes são amigos que você construiu ao longo da vida ou que você fez, né, recentemente, não sei. Quer ver uma rede de Existem essas suporte? possibilidades. Uma rede de suporte poderosíssima chamada Vizinhos. Lá no meu bairro, de onde eu vim, em Pernambuco, né, onde meus pais moravam até o início do ano, é de onde também o meu marido é, só que ele é, tipo, da fundação, assim, do bairro. E a avó dele mora lá quando tudo era mato, e mais umas 3, 4 casinhas, e elas moram lá até hoje. Uma vai na casa da outra, e não marca, não. Só, fulana, cheguei. E sempre tem um negocinho pronto, né? Um bolinho, Vai roendo ali e tal. São amigas assim, ó. Aquela que troca açúcar, que troca sal quando falta. É isso aí. É um botijão. Já tem aquele? Eu vou pegar, depois te mando. Já sabe, já chega, coloca o botijão, nem fala que deixou. Nossa, e a gente vivendo nessas jaulinhas chamadas condomínios, a gente não tem noção do que é isso, né? A força de uma outra comunidade que consegue se portar. Esses vínculos, né? Porque às vezes eles vão ter papéis fundamentais na sua vida, em momentos que você precisa, seja de alegria, seja de tristeza, né? Então, valorizar mesmo esses vínculos, prestar atenção quem está ao nosso redor, dar essa escuta que a gente tanto falou hoje também, e se permitir também, né? Se abrir a construir esses vínculos. É isso aí, a gente tem mais interação construindo um vínculo aqui com você, isso mesmo, você é a nossa prioridade. Vamos lá conferir quem mais está chegando aqui na nossa tarde. Tá na tela e é anônimo, sem problema, pode abrir seu coração. Estou apresentando a TV Novo Tempo hoje para minha mãe. Ela tem 83 anos e acha que fala com as pessoas na televisão, que o Google é uma pessoa que ela namora. Enfim, me disseram que é normal. É mesmo? O que fazer? Olha aí, talvez até casa um pouco com a sua pesquisa, né? Sim. É muito complicado quando a gente coloca a palavra normal para alguma situação. No sentido do complicado que eu quero dizer é que o que é normal, né? O que é normal, o que não é normal. Então, quando a gente coloca tudo dentro de uma caixinha só, corre-se muito o risco da gente estar cometendo alguma negligência, da gente estar não percebendo sinais e sintomas que são importantes. Então, eu não conheço, né, essa pessoa, não posso afirmar nada sobre ela, mas se ela está tendo alguns desses comportamentos, está acreditando que a pessoa da TV está falando com ela, pode ser que seja um sinal de alerta e talvez seja interessante eu procurar um profissional para entender o que está acontecendo ali dentro daquela situação específica. Legal, essa questão de acender uma luzinha amarela não quer dizer que vai ser algo específico, mas você atenta a esse sinal, vai num profissional da mente, entender um pouquinho mais, para você ficar tranquila, e se for algo, você antecipadamente poder tratar de uma forma correta. Isso chama-se cuidado, né? E o cuidado com o nosso tempo, não acredito, a Aninha está terminando o nosso programa. Carol, passa rápido. O pessoal de casa ama quando você vem, então volte sempre. Obrigado por tirar um tempinho na sua agenda e vir aqui visitar o Entre Família. Passa rápido mesmo, eu amo estar aqui, me convidem sempre que eu volto. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelas perguntas, pela participação. E é isso, muito obrigada por esse aprendizado e essa troca, né, que a gente sempre tem aqui, que é muito gostosa. Obrigada, Carol. Tá passando aí na sua tela o Instagram, a rede social da Carol, para você poder interagir com a gente. E agora, Cristiano, a gente tem uma pessoa com quem a gente vai conversar. É boa vizinhança, né? É uma vizinhança diferente, igual eu, que nem sempre estou aqui. Do lado de lá tem uma galerinha que nem sempre está por lá, mas hoje hoje nós temos uma dupla mais do que especial, que é conhecida, mas hoje está com a missão especial do Vida e Saúde. Turma, sejam bem-vindos. Boa tarde. Oi, gente, boa tarde. Estou de dupla hoje com a Rafa. Ai, que alegria! Pedro tá de folga, né, Rafa? É verdade, mas ó, ela tá bem, fiquem tranquilos. E hoje a gente vem falar sobre assunto importante aqui, né, Flávia? É verdade. Já ouviram falar sobre epigenética? Como será que a nossa alimentação pode influenciar nisso? É um assunto que parece complicado, mas a gente vai ter um especialista aqui que vai tirar todas as nossas dúvidas, viu? Olha, e a gente vai ter também aqui no estúdio a Tânia. Ela vem trazendo um treino maravilhoso pra gente no Acerte o Passo.
E é claro que tem receita também, né? Lógico, Vida e Saúde tem que trazer uma receita saudável, deliciosa, dessa salada aí de quinoa com abóbora. É isso aí que vocês vão encontrar hoje aqui, hein? Gente! Bonita Hoje tá, a hein? produção vai comer, né? Se Vai. vocês quiserem, tem que passar correndo aqui para pegar uma xepa dessa salada. Vale tem a que ser pena, primeiro que o viu, Cris. gente? Tem que ser Vale a primeiro do que pena. eu? É, tem que passar primeiro que o Cris. Gente, que preconceito aqui, mas eu amo. O Vida e Saúde tem, o pessoal tem uma mão, a Arlete também. Tem. Vocês são maravilhosos, fazem um criação trabalho dela. fantástico. Mas é isso, ó, a gente espera o pessoal aí do Entre Família. Continua ligadinho aqui na Novo Tempo, que daqui a pouco a gente começa com Vida e Saúde. Combinadíssimo, meninas. Um beijo. Até mais. Beijo. E, Cris, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você, mas não responde, tá? Tá. Guarda assim no seu coração a O que resposta. você vai fazer na frente desse? Não, qual é a sua ideia? então, por isso que eu tô te falando pra não responder, pra você não se comprometer. Você espera pra amanhã. Amanhã você responde. Tá. No programa de amanhã. Bater educa. Bater educa? Ué, o pão cresce. Então, Bater no pão e E tal. aí? Você vai ter que responder essa pergunta só amanhã, porque a gente vai receber uma especialista maravilhosa para responder se bater é uma disciplina que é ok, ou se não é ok. Convidar a gente para refletir Eu faço nesse um convite. assunto. Eu acho que a equipe que faz a pauta podia vir aqui no Espaço 3 e a gente podia abrir uma roda. O que você acha, Patrícia? Hã? Esse tema, será que é polêmico? Ah, olha, nem filho eu tenho, não vou me comprometer. Vou Eu deixar para você e a gostaria. Suzane amanhã poderem conversar sobre esse assunto. E o pessoal de casa também, porque a gente foi na rua, a gente perguntou a opinião das pessoas. E aqui no Entre Família, a nossa função não é, enfim, determinar as coisas, mas convidar você para reflexão e conversar todo mundo junto, né? Isso aí. Muito bem, hein? Amanhã, hein? Polêmico, mas importante. E a ideia é você trazer sua participação. Vai ser muito bom, porque esse tema é gostoso, tá? Tema gostoso de poder. Eu mudei muito o meu olhar sobre esse respeito, porque a gente tem que se abrir pro conhecimento, né? Abrir para poder aprender o que é bom. É isso aí, nunca é Bênção. tarde para aprender. É não isso? verdade. Então a gente espera você aqui amanhã. Fechou. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, tá? Amanhã a gente apanha junto aqui. Tchau.